Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por esta oportunidade. Alguns vão me assistir agora à noite, outros durante o dia, não importa. O importante é você, se esta palavra tocar o seu coração, compartilhe com alguém, porque pode também tocar algum coração. É o que nós sempre pedimos, que a palavra que não volta vazia encontre um coração para tratar, para fortalecer, para abençoar. É o que o Senhor faz conosco quando a gente lê a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça por um momento. Senhor, fala conosco mais uma vez. Vamos ler a tua palavra. Ela por si só é clara, por si só ela já é autoexplicativa. Mas, Senhor, aquilo que cada um que está me vendo ou me ouvindo possa extrair dessa palavra lições práticas para a sua vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu já te agradeço. Amém. Então nós vamos ver aqui, algo tão extraordinário que aconteceu na época que Jesus estava aqui, quantos milagres, quantas coisas preciosas ele fez e quanta incredulidade, quanta dureza de coração, quanta cegueira espiritual. As pessoas não queriam ver, aliás, os senhores da lei não queriam ver, aquilo que de fato estava acontecendo. Era conveniente para eles permanecer enganando o povo, através dos seus rituais, impondo cargas pesadas em cima dos judeus e deixando de ver aquilo que estava visível aos seus olhos. Por isso que eu falo aqui a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. A cegueira física você tem uma certa limitação, mas você está com o teu entendimento aberto. Agora, a cegueira espiritual você enxerga fisicamente, mas não consegue enxergar as coisas que de fato são discernidas, são explícitas na frente. Então há aquela incredulidade, aquela dureza, aquela resistência para não ouvir, para não ver e nem ouvir aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e falou tantas vezes. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite e vamos olhar lá no livro do apóstolo João, capítulo 9, vamos ler esse trecho aqui. Jesus cura um cego de nascença, Este cego não era jovem, o cego já tinha uma certa idade, já era de maior idade. Então, há quantos anos, a Bíblia aqui não fala, mas há quantos anos esse cego de nascença, ou seja, nasceu cego? E é difícil uma pessoa nascer cega. Às vezes a gente perde a visão, por um acidente. Conheço pessoas que perderam uma das vistas, perderam as duas até, mediante um acidente ou uma degeneração que em um processo degenerativo vai avançando, a vista vai se perdendo, até que a pessoa fica sem a visão. Se realmente, aos poucos acontece isso. Quantas pessoas que nós conhecemos assim? Mas esse cego era um cego de nascença, ele nasceu cego, nunca teve a oportunidade de ver a luz do dia, nunca teve a oportunidade de enxergar as pessoas, de enxergar os objetos, de enxergar a criação, que é tão linda, a criação que Deus criou. Então é sobre isso que nós vamos falar, essa cegueira espiritual que podemos fazer um contraponto aí com a cegueira de nascença. Então, a gente só é cego espiritualmente se quisermos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, vamos ler capítulo 9 do Evangelho de João. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Existia naquela cultura que, devido ao pecado, a enfermidade era produto de um pecado. Ela pode ser produto de um pecado, de uma negligência, de uma desobediência, de um afastamento do Senhor, mas também pode ser uma causa natural, que é o caso aqui. E Jesus vai falar, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está sim para que a glória do Senhor seja manifestada. Então é interessante, aquela cultura, as pessoas pensavam que quem está enfermo é porque tem um grande pecado sobre a vida dele. Então Jesus aqui mais uma vez, com os esclarecimentos, quebrando paradigmas, quebrando aquela cultura errada, principalmente colocada pelos líderes judaicos, impondo cargas pesadas sobre o povo. Então vamos entender bem como a gente aprende com as coisas que aconteceram na época de Jesus e como são visíveis, claras nos dias de hoje também, para que a gente possa enxergar quantas coisas erradas a gente faz, quantos pensamentos, quantas costumes errados que a gente tem. Então, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus, melhor dizendo, se manifestasse na vida dele. Então, isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Naquele exato momento, este homem, cego desde nascença, ia ter um encontro com o Senhor Jesus.
Quantas vezes a gente passa um tempo determinado por uma provação, por um deserto na nossa vida, e através daquele problema, daquela provação que estaremos passando ou que estamos passando, lá na frente, quando certamente Deus vai te dar a vitória, se você permanecer firme com Ele, não tenha dúvida que a vitória virá, vai servir para que outros possam saber como Deus agiu na sua vida, para que a obra de Deus se manifeste em você também, através de um problema hoje que vai ser a glorificar ao Senhor no dia da manhã. E ele continua no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 9 de João. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Interessante, né? A gente vê várias formas que Jesus utilizou quando ele curava. Aqui ele cuspiu na terra, fez um lodo, com a sua saliva fez um pequeno lodo, passou aquele lodo na vista e vai se lavar. Lá no tanque de Siloé ele talvez tivesse, né, tá com os olhos fechados mesmo, foi lá e quando ele se lavou, ele passou a ver, né? Outros, Jesus curou instantaneamente. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então, passou a ver. E as formas mais diferentes que Jesus atua. E é assim que é hoje também. A uns ele dá a cura instantânea, a outros é um processo. A outros ele dá um tempo para amadurecer, para a pessoa crescer, para a pessoa ter esse tempo de busca, né? de buscar mais a santificação, de saber que aquela prova vai passar, porque quando estamos firmados no caminho do Senhor, sabemos que aquele momento é passageiro, é um momento, e aquilo vai passar. E muitas vezes a gente não entende, até acaba que é errado, murmurando, por que está acontecendo isso comigo? Mas aqui Jesus está fazendo curas de uma forma diferente. Ele era Deus encarnado, né? Jesus estava aqui nesta terra encarnado, não perdendo a essência de Deus, podia fazer, seja curado, como ele fez em alguns outros momentos. Mas é interessante como ele fazia as coisas, provocando as pessoas, provocando a fé das pessoas, né? O entendimento das pessoas, abrindo a mente das pessoas para entender a sua obra. Então esse homem era cego desde nascença, não por causa do pecado dele, nem dos seus pais, mas para que a glória do Senhor, para que as obras do Senhor se manifestassem naquele exato momento. Tenha isso na sua vida. As obras do Senhor estão sendo manifestadas na sua vida para outras pessoas? As pessoas estão vendo em você algo que Deus está realizando, porque Ele deseja naquele exato momento, no momento dele, no tempo do Senhor, realizar algo na sua vida. Então tenha sempre um problema que você talvez esteja passando como uma oportunidade da obra de Deus ser revelada em você, né? Ou é um momento de luta, um momento de dor, um momento de desemprego, um momento de situação apertada financeiramente, um momento talvez de perda de um ente querido. Tudo isto tem um propósito por trás disso, um propósito quando nós temos uma intimidade com Deus, porque Deus não desampara os seus filhos de forma nenhuma. Estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não vai ser um mar de rosas, mas tem de bom ânimo, fique animado, se fortaleça nesta minha palavra. E Jesus falando, né? Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo como homem. Isto mostra que se estivermos firmados nele, venceremos também. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, dando sequência aqui, uma forma diferente que ele curou, né? E ele age dessa mesma forma hoje. A uns a cura vem instantânea, a outros é um processo, né? E Deus sabe como agir com cada um de nós. Nós não temos o direito de questionar a Deus. Por que aquele foi curado instantaneamente? Por que o outro não está passando por isso? Por que eu que estou passando por isso? Em vez de perguntar por quê, Senhor, no que as tuas obras vão ser manifestadas em mim para que outras pessoas possam ver? Mude o questionamento. No que as tuas obras serão manifestadas mediante este problema que eu estou passando, seja na área sentimental, financeira, da saúde, seja o que for, para que as pessoas possam ver como o Senhor esteve comigo, como eu atravessei, como eu superei no Senhor. Então pare de questionar a Deus, mas glorifique a Deus, porque este problema vai servir para que a glória do Senhor seja, para que o nome santo e poderoso de Jesus
seja engrandecido através da sua vida. Dando sequência aqui, então, ele foi, lavou e voltou vendo, né? Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio, o homem que tinha sido curado, insistia: sou eu mesmo, sou eu mesmo, era eu que ficava ali, era eu que estava pedindo esmola, porque eu estava impossibilitado de ganhar o meu ganha-pão, eu não tinha como trabalhar. Então sou eu mesmo, sou eu, agora estou vendo, agora eu tenho liberdade de ir e vir sem nenhuma dificuldade, fui curado. Então, versículo 10, então, como foram abertos os seus olhos? Perguntaram, né? Interrogaram-no eles. Então, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Simples assim. O homem chamado Jesus fez isso e mandou que eu lavasse, né, os meus olhos lá no tanque de Siloé. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E aí nós vamos ver outro questionamento aqui, né? Dos cegos espiritualmente, a cegueira espiritual dos fariseus, os senhores da lei, da lei de Deus, aqueles que tinham por responsabilidade ensinar o povo nas verdades da palavra. Eles impunham um jugo pesado em cima do povo, traduziam, interpretavam errado a lei de Deus. E muitas coisas que nós vamos ver aqui, era o próprio Senhor Jesus confrontando essas pessoas, que teriam a responsabilidade, seriam as pessoas que, entre aspas, teriam o maior conhecimento das Escrituras. Eles eram dedicados às Escrituras, pesquisavam os salmos, os profetas, tudo aquilo da história do povo de Israel, eles conheciam literalmente, tintim por tintim. Eles eram os responsáveis de mostrar: olha, isto que está acontecendo é algo sobrenatural. Só Deus pode curar alguém, um cego de nascença. Pela sabedoria deles, pela capacidade dos estudos que eles tinham, a primeira conclusão que eles tinham que tirar era: não, ninguém pode fazer isso. É impossível que isso aconteça, a não ser que Deus faça. Esta era a interpretação correta que eles tinham que dar. Mas aqui você vai ver a forma de uma cegueira espiritual, baseados nos rituais, né, naquele jugo pesado que eles impunham aos homens. Infelizmente, tornaram-se cegos, não vendo o grande milagre. Quantas pessoas hoje estão muito preocupadas com tradições, né, mas não veem aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando. Às vezes elas acham que, não, isso é comum, isso que aconteceu com ele é comum, mas quando elas vão extrair mesmo na essência, puxa, o que aconteceu foi um milagre, porque ninguém teria condições. Mas a medicina tem os seus limites, ela é uma bênção, é ótimo, né, termos esta bênção que Deus deu sabedoria aos homens para que os médicos, os hospitais que estão aí para nos abrigar na hora de uma luta, uma hora de um problema. Isso é bênção, temos que orar pelos médicos, os enfermeiros, toda a equipe da saúde, que é uma grande bênção. Mas eles mesmos sabem que tem limites para a medicina, limites para o conhecimento humano. E aí entra o sobrenatural de Deus. Curar um cego de nascença, eu creio que nem nada hoje, pelo menos até então, eu penso que não existe uma medicina tão avançada nos dias de hoje, no século XXI, que teria condições de fazer um cego de nascença ver. Pode ser que amanhã ou depois tenha uma forma de, né, do cego de nascença ter pelo menos uma pequena visão. Mas nós podemos entender que hoje o homem ele tem que reconhecer que existem limites, tanto para a sabedoria humana, quanto para a tecnologia e mesmo para a ciência. Agora, para Deus, não há limites. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele conhece a nós mais do que nós mesmos. Então, temos que entender, a nossa mente tem que estar aberta para saber que bênçãos, saúde, bênçãos, cura, milagrosas, acontecia no passado e continuam acontecendo hoje. Então, eles levaram, depois daquele homem foi curado, então segue lá no versículo 13, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Levaram lá o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E muitos dos milagres, até eu falei hoje de manhã lá na igreja, muitos dos milagres Jesus fazia aos sábados. O sábado foi criado
para o homem, né? Para o homem servir, adorar e se santificar. Mas eles colocavam um jugo tão pesado que não podia fazer nada no sábado. Mas, poxa, nós estamos indo na casa do Senhor. E se alguém é curado, quantas curas Jesus fez no templo ou na sinagoga, e eles repreendiam, olha, vocês têm 6 dias para serem curados, o sábado não pode curar ninguém. Se você vai na casa do Senhor, é lá que você vai buscar a tua bênção, é lá que você vai adorar o Senhor. Você tem que ir com o propósito de adorar o Senhor, mas lá você tem a oportunidade de sair abençoado, renovado e curado. E eles não, cegueira espiritual, não enxergavam que o Messias, tão aguardado, estava no meio deles. Era só pegar as escrituras que eles tinham nas suas mãos, os seus estudos, as suas pesquisas e falar, olha, as características do Messias estão se cumprindo neste homem Jesus. Mas não, era mais fácil, né, continuar com a cegueira espiritual do que esclarecer o povo segundo as próprias escrituras que eles tinham nas mãos, mas não era conveniente para eles. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele, Jesus, colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha a cegueira espiritual. Um grande milagre, como nunca ninguém viu, foi que aconteceu. Um cego de nascença viu. Esse homem não é de Deus porque não guarda, porque faz coisas no sábado. Olha a cegueira, olha os rituais em cima daquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, não deixou de cumprir a lei. A lei só revelou que o homem era incapaz de cumprir toda ela, porque um deslize em uma das leis, toda a lei era rompida. Então Jesus veio e cumpriu a lei, e através da sua morte, do seu sangue derramado e da sua ressurreição, nós temos o livre acesso ao Pai. É pela graça nós somos salvos. Não é rituais, não é sacrifícios, é graça, favor imerecido. Falei de manhã hoje, uma outra passagem, estou falando, reafirmando novamente. Então, olha a cegueira. Presos a um ritualismo, um jugo pesado que colocavam, não viam a grande bênção, estavam focados num único problema, num único ritualismo. O sábado era para se preparar, cultuar ao Senhor, se consagrar. E quando você está em consagração, louvando ao Senhor, é claro que você espera que milagres aconteçam. Jesus fazia isso exatamente no dia de sábado. Muitos dos milagres foram feitos no dia do sábado e está registrado aqui. Se você não ler, você não vai saber quantos milagres Jesus fez no dia de sábado. Então, alguns fariseus disseram, este homem não é de Deus, Jesus, falando de Jesus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Houve um questionamento. Espera um pouquinho. Esse homem era cego e foi curado? Nós não podemos negar que este homem era cego e foi curado. Então, como podemos falar que ele é um pecador porque ele curou alguém no sábado? Será que alguns, como aqui fala, né, houve divisão entre eles? Alguns questionaram. No meio de tanta cegueira espiritual, eu espero que haja uma pequena luz no final do túnel, que as pessoas começam a se questionar. Será que eu estou tão firmado em tradições e rituais que eu não posso ter a minha mente aberta para ser esclarecido pela palavra? Porque a palavra esclarece, a palavra abre os olhos, abre a mente. A palavra de Deus dá, o próprio Martinho Lutero, que fez tudo aquilo que ele aprendeu, a Igreja Católica ensinou, ele aprendeu, fez tudo aquilo que de fato ele havia aprendido, mas ainda havia no seu coração, né, uma apreensão, uma falta de paz, que ele encontrou aonde? Lendo lá em Romanos que o justo viverá pela fé. Então a palavra abriu a mente de Martinho Lutero, que era sedento para obedecer a Deus, e tudo que precisava ele fazia, flagelos, orações, confissões, jejuns, e tudo ele fazia, mas ainda estava dentro do seu coração aquela falta de paz. Quando tem uma falta de paz, é porque está faltando mesmo aquele que pode dar a paz, que é o Senhor Jesus. Somente Ele, entrando no nosso coração, pode trazer a paz. E às vezes as pessoas procuram a paz em tantos lugares e não vão a Jesus, que é autor e consumador da nossa fé e aquele que pode trazer paz.
Então aqui muitos questionaram, muitos ficaram na dúvida. Bom, será porque ele curou no sábado, ele é um pecador? Mas se ele é um pecador, como que um grande milagre ele fez? Então houve aí esta discussão entre eles, esse discórdia, né, de opiniões entre os próprios fariseus. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Ou seja, o que você cego que foi curado, o que você acha a respeito de Jesus? Que diz a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Opa, já que é um cego de nascença, vamos chamar seus progenitores. Vamos ver se de fato isso aqui não é lorota ou se de fato ele era verdadeiramente cego. A incredulidade ainda estava lá, a resistência de não querer aceitar um milagre. E às vezes a gente é isso, resistente. Não, está nítido na frente. Não, mas eu tenho que ter provas. E às vezes as provas, como vão ser dadas aqui, como já estão sendo dadas aqui, depoimento do própria pessoa que foi curado, não era suficiente. Então chama os pais aí. Então os judeus chamaram os pais. Então perguntaram: esse é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Ele já era de maior de idade. Quantos anos a Bíblia não revela, mas ele já era maior de idade. Todos aqueles anos, cego. E os pais sabiam exatamente. Quem é que não sabe, né? Os pais que acabaram de ter o seu filho, sabem que ele era uma criança cega. E claro, uma criança cega, infelizmente, a gente vê como é difícil, né? Você olhando pelos olhos de uma pessoa cega, são olhos sem vida, né? E claro que os pais sabiam. Tinham cuidado da criança desde nascença e agora ele já era um adulto. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Já tinham preconceito. Se alguém falar que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, o Messias prometido, vai ser expulso da sinagoga. Nós não aceitamos. Não era mais fácil? Vamos checar? Vamos checar? Nós temos tudo na nossa mão, todas as provas estão aqui, todos os profetas, os salmos, toda a lei está conosco, é só checar as profecias que falam a respeito do Messias. Se eles aguardavam tanto o Messias, claro que eles sabiam quais seriam os requisitos para o Messias vir, né? Da onde ele seria proveniente, em que lugar ele iria nascer e o que ele faria mais tarde. Claro que eles sabiam disso, eles estavam esperando o Messias. Não, se alguém falar que este homem que está curando, porque a fama de Jesus já estava sendo propagada, muitos milagres já estavam sendo feitos. Como que você pode esconder um milagre? Um paralítico andando, um cego enxergando, um surdo ouvindo, né? Uma pessoa que não tem condições de falar, falando. Não tem como, é inegável que o milagre estava acontecendo. Pessoas que morreram tinham sido ressuscitadas, então, claro que a fama de Jesus percorria. E os judeus, né? Os fariseus, melhor dizendo, tinham medo que Jesus realmente fosse declarado pelos próprios judeus como Messias. E eles não queriam aceitar. Então, os pais desse jovem cego de nascença, falaram assim: pergunte ao meu filho, porque nós sabemos que ele é cego, mas pergunte a ele, porque tinham medo de serem expulsos, ou seja, excomungados da religião judaica, ou não entrar mais numa sinagoga. Então eles seriam expulsos da sinagoga. Versículo 23. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Olha, cego, fala a verdade. Você foi curado mesmo ou você já era são, a sua vista já era são? Porque esse homem que te fez isso é um pecador. Por quê? Ele fez isso no sábado. Preconceito já vai falar. Ninguém pode curar um cego de nascença, então eles já determinaram pelos seus preconceitos, pelos seus rituais, pelo jugo pesado que eles punham no povo, que esse homem é pecador. Então aí o cego vai responder. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha, se vocês estão julgando esse homem, não me importa, eu não sei. Mas que eu era cego, agora eu vejo. Você quer uma prova? Ó, mostra aí quantos dedos você tem, eu te falo quantos dedos você tem.
entendeu? Quer dizer, não tem como negar que ele foi curado. E então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu seus olhos? Olha novamente o questionamento. Ele respondeu, eu já disse, ou seja, outra vez, eu já disse e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Por que vocês estão querendo ouvir outra vez? Querem que eu invente uma história que não existe? Eu era cego, agora eu passei a ver, eu sou curado. Acaso vocês também querem ser seus discípulos? Serem discípulos dele? O cego falando para os líderes judaicos, os líderes religiosos, os senhores da lei, os que tinham todas as informações a respeito do Messias, né? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então, eles o insultaram, os fariseus, então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, esse Jesus aí, nem sabemos de onde ele vem. Por que não sabe de onde ele vem? Está escrito aqui, ó. Será que não passou nenhum momento na cabeça deles? Olha, estão falando que ele é o Messias. Vamos ver mesmo se ele é? Nós nem sabemos de onde ele vem. Vai saber então. De onde ele nasceu, quem são seus pais, a cidade que ele viveu, né? Nazaré, a estrela que apareceu, os magos do Oriente vieram. Tudo estava registrado, os pastores testificaram, né? Por que duvidar? Por que não checar? Então, olha, nós não sabemos nem de onde ele vem, não tinha interesse. Estavam muito preocupados em se manter na posição que eles ocupavam, como líderes, como soberbos, aqueles que sabem tudo e não querem enxergar, com a mente totalmente incrédula, a visão totalmente tapada. Então, cegueira espiritual total. O homem, versículo 30, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos, olha lá o cego falando para os senhores da lei. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Olha que sermão que um cego passou para os líderes da lei. Os líderes da lei que tinham a lei na sua mão. Olha, se esse homem é pecador, eu não sei, mas nunca se ouviu falar que alguém que seja pecador, que Deus vai usar um pecador desta forma para curar, fazer um tão grande milagre como ele fez comigo, que eu era cego e passei a ver. Versículo 34. Diante disso, eles responderam, você cheio de pecado, nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar e os expulsaram? Porque existia naquela cultura que a enfermidade de alguém era fruto de pecados, ou dele ou dos pais. Se era de nascença, então seus pais é que pecaram. Essa cultura estava. E Jesus deixou claro para os seus discípulos, quando lhe questionaram a respeito disso, porque os seus discípulos também tinham aquela cultura. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus falou, nem ele, nem seus pais, mas para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. E esse é o momento das obras de Deus serem manifestadas. E aqui, então, eles tiveram um sermão muito forte do cego que havia sido curado e agora expulsaram, né? Olha, puxa vida, eles podiam falar, mas poxa, como Deus foi maravilhoso com você. Poxa, conta-nos mais, que coisa linda, como é que você passou esses anos todos sem a visão, como você conseguiu, né? Podiam pegar aquilo para glorificar a Deus, para reconhecer que o poder vem de Deus. Ele é o doador da vida. Ele pode nos dar a qualquer momento a saúde que nós precisamos, se ele quiser estar na esfera do querer de Deus. A nossa visão, a nossa saúde, a nossa restauração física está na esfera do querer de Deus. Mas coloca a sua fé em ação. Eu creio que Deus pode. E se você crê que Deus pode sim, neste momento, te curar. Como curou imediatamente aquele cego. Colocou lá saliva com um barro, ele lavou e imediatamente passou a ver. Então, esses líderes judaicos não queriam ver, não queriam enxergar. E aqui Jesus vai encontrá-los agora e vai passar outro sermão para esses líderes religiosos, que todo o tempo queriam pegar Jesus no contrapé, todo o tempo queriam prender Jesus, todo o tempo queriam destruir o trabalho que Jesus vinha fazendo de salvar pessoas, falando as boas novas de salvação, mostrando que o reino de Deus havia chegado. Então, cegueira espiritual, o reino de Deus chegou entre os homens. Ele veio para os seus, os judeus, e os seus não o receberam. E a Bíblia fala, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, né? Nós, os gentios, nós também tivemos o nosso coração aberto para receber Jesus, somos filhos de Deus também. Versículo 35, para a gente concluir, até o 41. Jesus ouviu que haviam expulsado, soube que aquele homem tinha sido expulsado da sinagoga. E ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é? Aí perguntou o cego que havia sido curado. Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus: Você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele se sentiu tão grato de saber que este Jesus que ele estava agora vendo era o Filho de Deus, e o adorou no mesmo instante. Ele não tinha dificuldade nenhuma, né, de reconhecer o poder de Deus que tinha acabado de ser realizado na vida dele. O adorou gostoso. Quando Jesus faz algo extraordinário na nossa vida, nós temos que ter um coração agradecido, se prostrar diante do Senhor, agradecer mesmo. E não é só agradecer da boca para fora, porque, claro, nós temos a boca para falar, temos as palavras que expressam a gratidão. Muito obrigado, reconheço, sou grato. Claro, isso é importante falar, mas além de tudo isso expressado pelos lábios, Deus vai sondar o coração. Ele está falando da boca para fora ou ele está, de fato, sentindo aquilo que ele está falando? Então, com Deus não dá para esconder. E esse homem tinha gratidão no seu coração, porque a vida dele, você pode imaginar, passou a ter vida. A vida dele sem vida, sem poder enxergar o mundo, agora passou a enxergar. E ele passou a adorar e reconhecer o Senhor como seu Senhor, como filho de Deus que havia salvado, curado as suas vistas. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Estava falando exatamente dos fariseus, dos senhores da lei. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Se vocês fossem cegos como este jovem que acabou de ser curado, vocês teriam a possibilidade de reconhecer o reino de Deus. Mas vocês que dizem que veem e não enxergam, vocês têm a cegueira espiritual, a mente tapada, a mente obscurecida, os rituais acima de todas as coisas, deixando de ver aquilo que Deus estava entre eles, né? A luz estava entre eles. Então Jesus estava ali mostrando principalmente para o seu povo, ele veio para os seus. Toda a profecia, desde a fundação do mundo, que viria o Messias, estava se cumprindo naquele exato momento. 4.000 anos, desde o primeiro homem Adão até a vinda de Jesus. 4.000 anos se passaram, muitos profetas relataram toda a história de Jesus e agora chegou a luz entre eles e eles recusaram esta luz. Então eles se tornaram cegos espiritualmente, porque não reconheceram que a luz que tanto se aguardava, que era o Messias, estava entre eles. Que a gente possa, nessa pequena história tão conhecida, também reconhecer o quanto Jesus tem sido presente. Ele está presente na nossa vida. A luz chega quando a gente entende a palavra, abre a nossa mente. Toda aquela escuridão, ou aquela cegueira, ou aquela falta de compreensão, de entendimento, quando a gente lê a palavra, parece que abre assim, né? Parece que as coisas são esclarecidas e a palavra traz luz ao nosso entendimento. O homem estuda, ele se prepara, mas tem coisas que o homem, com todos os estudos, não consegue entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Tem coisas que somente pelo poder de Deus nós vamos entender. E quando a gente lê uma obra tão maravilhosa dessa aqui, a gente pode entender que Deus é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Se você está precisando de uma cura, de uma libertação, creia. Esse Deus é o mesmo que curou esse cego de nascença, pode curar você, seja qual for a tua enfermidade. Eu não sei se você está no leito, numa cama, em casa, ou num hospital, ou num carro, ou mesmo em casa, seja o que for, seja onde for, seja qual for o teu problema, creia. Esse Deus todo maravilhoso, todo poderoso, que não mudou, ele pode te alcançar nesse momento. Nós vamos orar agora. Coloque a sua fé em ação, creia nele. Deposite, a sua ansiedade, os seus problemas no altar do Senhor.
Deixa ele cuidar. Lança sobre ele, né, toda a vossa ansiedade, agitação, preocupação, e ele tem cuidado de vós, como diz Paulo aos Filipenses. Então vamos descansar no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos buscar a sua presença e vamos crer que ele é o mesmo. Curva a sua cabeça, eu quero orar e pedindo ao Senhor que visite a sua vida neste momento. Se você tiver fé ali, você será alcançado, eu creio, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra tão conhecida, esse relato tão milagroso, tão maravilhoso, tão poderoso, que é um cego de nascença ser curado de uma forma extraordinária. E muitos ainda duvidaram, questionaram e até o expulsaram da sinagoga, porque não davam um braço a torcer, que a obra tinha sido do poder de Deus na vida daquela pessoa curada. Então, Senhor, abre a nossa mente para enxergarmos as grandezas, o teu poder, a tua soberania, como o Senhor tem sido presente em cada momento. E Deus, também quero apresentar, talvez pessoas que estão me vendo, me ouvindo, seja qual for o horário ou qualquer lugar que estejam, o Senhor tem o poder para curar essas vidas, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, aquele que curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro, porque o Senhor não precisa de upgrades, o Senhor é o mesmo, é perfeito. Então, ó Deus, eu quero invocar, pedir a tua presença, o teu poder restaurador sobre essas pessoas que estão me vendo neste momento. Se tiver pessoas sofrendo com dores, que a tua graça, que o teu poder restaurador caia sobre esta vida, renovando, restaurando as suas células danificadas, para que sejam células vivas e que haja saúde e vigor. O Senhor é aquele que tem todo o poder e pode dar saúde, vida e vigor. Portanto, eu oro, intercedo e clamo, e já te agradeço, porque a obra é o Senhor quem faz, e nós reconhecemos o teu poder e a tua soberania, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada, próspera, observe as coisas lindas que Deus tem feito ao seu redor, e que você dê valor a cada uma delas, glorifique a Deus. Amém? Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço bem gostoso em alguém que está perto de você. Deus te abençoe.